o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Eu, você, o sol, o mar e mais de 1000 paisagens pra testemunhar que eu seguiria muito bem a vida inteira sem me preocupar com a felicidade. Toda paisagem fica cinza sem você, qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Que delícia, que privilégio! Obrigada. Bom, gente, o Pode Ser Melhor de hoje vai ser, o tempo do episódio vai ser pequeno para tanta informação, porque a gente vai falar de um transtorno que acomete milhares de famílias em todo o mundo, que é o TDAH. Para isso, eu convidei aqui a Roberta Campos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. Obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui com você para falar um pouquinho do TDAH. O nosso prazer é nosso. Eu ficaria aqui ouvindo, né, você cantando, mas a gente tem que falar sobre esse assunto que vai ajudar muita gente. Com certeza. E também a Ana Cláudia Melcop, psiquiatra. Seja bem-vinda ao SBT. Obrigada, Roberta. É um prazer também. Prazer é nosso. E temos um convidado também direto de Brasília, que é o Yuri Maia. Ele tem um canal no YouTube que chama Desconstruindo o TDAH. Yuri, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberta, pelo convite. Vamos bater um papo bem legal sobre o TDAH, que é um transtorno bastante importante, né, que precisa ser desmistificado também. É isso aí. Então vamos começar com a Roberta. Roberta, você foi diagnosticada com TDAH e você é uma cantora brilhante. Eu sou sua fã, assim, número 1 de carteirinha, indicada ao Grammy, está em diversas trilhas sonoras aí de novelas pelo país. Mas e aí, quando que você descobriu? Como que foi essa história? Conta pra gente. Então, eu descobri em 2020, né? Mas eu sempre vinha há muito tempo me observando e percebendo que as coisas eram todas meio que soltas, sabe? As informações, tudo que eu ia fazer assim era meio solto, eu tinha que sair catando as coisas. E eu percebia que eu era diferente. E uma coisa que me chamou muita atenção também é que por mais que eu gostasse muito de um filme, chegava num momento assim eu dormia, sabe? Às vezes no cinema,
numa parte, tipo, o filme do Queen, na parte daquele show, assim, no estádio, aquele som alto, não sei o que, e eu apaguei. Então eu ficava encucada com aquilo, falei, por que eu durmo, gente? Achando Tem que era alguma coisa normal até estranha. então, porque você foi Não, mas diagnosticada eu não há pouco achava tempo. normal, sabe? Não Aham. achava normal. Na Mas verdade, para aquilo buscar o me diagnóstico incomodava. demorou, né? Demorou porque eu pensava assim, tem alguma coisa diferente. Tá. Mas eu não sabia que poderia ser o TDAH. Uhum. Comecei a ver muitos vídeos, inclusive do Yuri mesmo. Comecei a ver bastante coisa, assim, da Ana Beatriz, do Simon, um monte de gente, né, que fala sobre Sei. TDAH, e fui me identificando. Com as características. Aí falei com o meu psicólogo, ele falou, vamos fazer o seguinte, faz um teste, esse da internet, que não vai te dar o diagnóstico, mas Preciso, você né? dá uma olhada o que vai dar, se você se identifica, assim, com as coisas que falam e tal. E aí eu vou de qualquer forma, te encaminhar um psiquiatra para que ele possa te diagnosticar. Uhum. E junto a isso também, teve um fato interessante. Eu fui fazer aula de espanhol. E ali eu me deparei também com algumas coisas que eram muito engraçadas. Eu falo palavras erradas e lendo assim, eu pulava muito frase, a linha das frases, tudo. Aí tudo isso foi juntando assim para que eu buscasse esse diagnóstico. Aí fui na psiquiatra e ela falou que realmente eu tenho TDAH. E foi agora, né? Assim, Foi 2020. Olha só. E foi pra mim libertador, assim, Eu porque eu me imagino. culpava de muitas coisas, né? Às vezes de uma procrastinação. Eu tive muito problema na escola, né? E pra mim era assim, sou desligada mesmo. Você Sabe, não repetiu tinha nem de caderno. ano? 4 vezes. 4 vezes, Muita coisa, né? E aí tinha Olha só. aquela coisa assim, aí eu fui estudar bastante, porque como eu acho que vai acabar falando aqui, o TDAH, ele tem, a gente fica, tem essa coisa de ser disperso, né? Mas tem o hiperfoco. Uhum. E o meu hiperfoco é a música. É a música, né? Lógico. E eu descobri, assim, de criança, que eu sempre gostei muito. Daí fui fazer aulas de violão. Eu fiz pouquíssimas aulas até, assim, depois eu aprendi. Você pode considerar autodidata de tão pouco que eu fiz, né? É mesmo. Mas eu tô há 30 anos fazendo aula de violão. Mas era uma coisa assim muito aquilo, a música. Aí eu fui entendendo o que eu queria pra mim. Eu quero ser cantora, eu tenho que compor pra ser, eu quero ser E completa. sempre ficou eu quero horas e horas Aí até o dedo machucar. Não, era assim, eu sentava pra almoçar, aí eu morava com meus avós, né? Aí pegava o violão, tô comendo, e pegava. Meu avô falava, pelo menos pra comer, pelo amor de Deus. Acordava mais cedo, assim, antes da aula, porque eu estudava de manhã pra tocar violão. Aí depois comecei a levar pra escola, aí foi um caos, assim. Mas é sempre uma coisa muito de quero e vou e persistir mesmo, meio super hiperfoco. Aí na música, eu vejo tudo que eu faço na música e falo, por que na minha vida, assim, no dia a dia, não pode ser dessa forma, sabe? Porque é bem diferente. É assim mesmo, doutora? É assim mesmo. Eu acho que o que a Roberta está trazendo é bem o clássico, assim, né, do TDAH, né? Eu acho que uma coisa importante é que é um diagnóstico, né, uma condição que começa na infância, né? Isso vai se estendendo até a vida adulta, né? Vai mudando um pouco os sintomas, a intensidade, né? Mas é uma história, né, que vem desde a infância, né? E isso muitas vezes é muito mal interpretado, mal entendido como é o jeito de ser, a personalidade, é preguiçoso, né? Não consegue ele é mesmo, assim, né? ele é assim, né? E isso vai trazendo muitas consequências, né, Roberta? Assim, porque se isso vai sendo, né, muito colocado nesse lugar, né? Alimentado, então, né? Então forma. é isso. Então realmente eu não consigo aprender, né? Então eu sou pior que os outros, né? Então a gente começa a ter um problema na autoestima, né? Isso vai gerando ansiedade, pode até gerar outros quadros, né? Que a gente fala de comorbidades, né? Que são quadros associados. Além do TDAH, um quadro de ansiedade, um quadro, né, de uma depressão. Exatamente. Né? Doutora, agora para quem está iniciando no assunto, tem uma diferença entre
TDA e TDAH. Explica pra gente. Sim, tem uma diferença, assim, né? Quando a gente fala no TDA, a gente está falando de transtorno de déficit de atenção. A gente está tirando o H, que é a hiperatividade, né? O componente da hiperatividade, né? Tem algumas pessoas que têm só o TDA, né? Que não tem o componente hiperativo. Mas a gente, às vezes, precisa ter um cuidado em diagnosticar isso, entender isso, porque a hiperatividade, muitas vezes, principalmente na vida adulta, pode se confundir com sintomas ansiosos, né? E, às vezes, uma inquietação subjetiva, assim. Não chega a ter uma inquietação motora, física, muito importante, mas uma inquietação subjetiva, um desconforto subjetivo mais interno, né? De uma inquietação constante, uma dificuldade de relaxar, de um relaxamento total nas horas que tem mais livres, né? Então, tem sempre uma inquietação, componente. Então, mas voltando, né? Então, mas o TDA seria sem a hiperatividade. O TDAH é quando a gente tem um componente da hiperatividade. É mais comum o TDAH? É mais comum o TDAH e quando a gente tem hiperatividade, a gente vai ter a desatenção. É quase que impossível, né, ter só a hiperatividade sem a desatenção. Por isso que tem essa diferença, né? Tá. Mas nos critérios, assim, quando a gente vai olhar os critérios diagnósticos, né, tem isso, são características da desatenção e características da hiperatividade e impulsividade, né, que também tá bem presente também no TDAH, né? Yuri, conta pra gente como que começou a sua relação, então, com esse transtorno. Hoje você aí é um ícone na internet, todo mundo sabe do seu canal, que é o Desconstruindo o TDAH. De onde veio TDAH essa... Descomplicado, que é tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos, né? Que ele está disponível nas lojas, as principais lojas, a Amazon, na internet, disponível. E como que iniciou, então, a sua relação aí com esse transtorno? Porque hoje você ajuda milhares de pessoas. Uhum. Sim, começou desde o iniciozinho da infância, né? Inclusive, quando eu criei meu canal no YouTube, em 2015, eu comecei falando da minha infância. Eu tenho lembranças vivas desde os 7, 8 anos de idade, quando teve o diagnóstico, na verdade até antes, na creche mesmo, aos 4 anos de idade eu já tinha memórias ricas, né? E o que acontecia basicamente é que existem dois pontos de mudança na minha vida, na minha infância. Antes da alfabetização e pós-alfabetização. Isso provavelmente a Ana Cláudia vai concordar, que explica o fato de que muitas crianças são melhor diagnosticadas após o período da alfabetização. E por quê? Antes disso, eu era uma criança que era mais agitado, mais animado do que a média padrão, muitas vezes até por ficar em cima dos coleguinhas, né, com aquela impulsividade de falar, de agir, de pensar. Eu ficava até incomodando um pouco as crianças, e aí eu lembro da tia na creche mandar, não, senta aqui do meu lado um pouquinho, vamos conversar, que na verdade era me tirar um pouco de cima das crianças para sentar do lado dela ali, né? Mas, mesmo que na época da creche, antes da alfabetização, por mais que eu não soubesse ler, eu conseguia desenvolver algumas habilidades que foram até úteis, né? Eu lembro que, geralmente nas pecinhas de teatro, eles costumavam me chamar para ser o papel principal, porque eu tinha uma habilidade de falar ao mesmo tempo, né? A tia gravava a voz de um livrinho lá, narrando uma historinha, e ela dava o play na fita cassete, e eu meio que ia falando, gesticulando ao vivo, assim, eu ia ouvindo e falando, então ficava um negócio meio teatral, né? E aí a vida era só festa, antes da alfabetização. Depois da alfabetização, quando a criança ela para de ir para a escola para fazer trabalhinho, pintura, para fazer brincadeira, ela vai ter que sentar, vai ter que olhar para frente, vai ter que começar a copiar, vai ter que escrever, e aí começam os problemas. Porque aí falta a questão estrutural da mente do TDAH, ela tem questões neuroquímicas, né? A produção da dopamina, que é um importante neurotransmissor, que faz com que você permaneça engajado numa atividade, ela é muito fraquinha. Então a gente fica meio 880, né? Pessoas que têm TDAH, elas têm muita dificuldade extrema em se permanecer focado, engajado em atividades pouco prazerosas. Né? A gente sabe que todo mundo procrastina, né? Mas o TDAH, isso é crônico. Isso ali é uma coisa assim mesmo, violenta, né, na sua vida, né? Exatamente, eu acho que o Yuri está trazendo um ponto também super importante. Fala um pouquinho da questão da dopamina. Isso. A gente feito um teste, assim, como que é esse teste? Assim? Não tem um teste, né, pra gente ver dopamina, né? O diagnóstico... Por isso que é tão mais difícil ainda, né? Não existem esses testes bem específicos para
Aí fica, porque são tantos os sintomas, gente, de que tem. Eu acho que eu tenho TDAH. Depois eu fui estudar para fazer esse episódio. Falei, gente, eu tenho também, tudo, sei lá, porque são muitos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de mais sintomas. Eu quero que vocês falem, até para alertar, porque às vezes tem uma pessoa em casa, um filho, passa a ser estigmatizado como preguiçoso, não é assim? Avoado. Avoado, Não, ele tem esse transtorno. E aí, se enxergar isso, né, desde sempre, encontrar o hiperfoco dele, ele vai ter uma evolução, vai ter uma vida melhor, né, com mais qualidade de vida. Sem dúvida, essa questão do diagnóstico, né, Roberta, voltando assim, ele é um diagnóstico clínico, né, numa avaliação clínica mesmo com um profissional, né, especializado, um psiquiatra, um neuropediatras, neurologistas, né, tem condições de fazer esse diagnóstico muito bem, e o mais importante são as informações, né, principalmente quando a gente está falando de uma avaliação de criança. A gente tem mais de um informante, isso é muito precioso na avaliação do TDAH, porque a gente precisa, para o diagnóstico, ter essa penetrância, não é só em um lugar, né, essa criança ela não é só desatenta, hiperativa em um lugar, né, ela uma pesquisa, né, bem feita. Ela é em vários ambientes, né, isso é pervasivo, né, isso vai, né, tem essa penetrância, assim, né? E não existe, então, além da avaliação clínica lá com o profissional, mas a gente também entende que muitas vezes a gente, para dar um diagnóstico, não precisa, né, que a criança quebre o consultório, né, suba, escale ali, né, que muitas vezes fica, mas aqui ele está super bem, por que você está falando, né, TDAH, se aqui... Porque realmente é um ambiente controlado, a gente está ali controlando, é a primeira vez que a criança está ali, né, o adolescente, né, claro que alguns sinais ali a gente consegue pegar, alguns sinais, sintomas ali a gente consegue pegar, mas o mais importante é a gente ter essas informações, então informação da escola, informação do pai, da mãe, da avó, né, de quem vai fica, vai juntando e para a gente ter essa clareza, né, da história mesmo. De exames, o que a gente pode usar como auxílio, mas ele não é, né, super necessário, é a avaliação neuropsicológica, que a gente avalia algumas funções ali cognitivas do cérebro, né? Então, a memória de trabalho, a função executiva, né? O controle inibitório, que é onde a gente avalia a impulsividade, né? Então, tudo isso, assim, são ferramentas a mais que a gente pode usar, né? Quando a gente pode ter uma dúvida diagnóstica, mas, mais uma vez, né? O diagnóstico, ele é clínico. E não existe também exames, né? Nem exame de neuroimagem que a gente pudesse ver a dopamina ali que está relacionada no transtorno, né? Nem... Que ajudaria, né? Ajudaria, mas, enfim, até então, a gente não tem nada que chegue nesse refinamento, né? Existe para estudos científicos, assim. E, Roberta, hoje, depois do diagnóstico, você consegue talvez ter mais controle sobre algumas situações, ter mais consciência? Consciência, né? Uhum. E aí acabo pensando mais e me olhando de uma outra forma, assim. Tenho mais paciência comigo também Fala um exemplo, assim, até pra pessoa que nem esse negócio de procrastinar, né? Tá. Eu entendi que tem essa situação que para mim é diferente, então eu tento me organizar de outra forma, para que eu consiga fazer as coisas, né? Não deixe de fazer, mas que aquilo seja mais interessante, assim, para eu dar sequência. Por exemplo, eu comecei a estudar espanhol e estava com muito receio de não conseguir, sabe? Porque como eu fui muito mal na escola, assim, então... E o violão eu aprendi sozinha, um monte de coisa eu vou aprendendo sozinha. Aí pensei, eu acho que essa coisa de alguém me ensinando assim não vai dar muito certo. Isso que é incrível, né? Ela aprendeu sozinha. É uma das maiores cantoras e musicistas do país. Né? Obrigada. Aí eu fui prestando atenção, por exemplo, no espanhol, que eu não consigo. Não adianta ficar muito tempo falando a mesma coisa, ou por muito tempo só ouvindo, ou assistir vídeos muito largos. Eu percebi que chega num ponto assim, o meu cérebro desliga, eu vou para outro lugar, sabe? E por mais que eu tente, começo a viajar, falo, não, preciso prestar atenção. Mas você teve que criar uma técnica sua, assim? Sei lá. Ela também foi, eu acho que teve um feeling, assim, muito bom também de
de me ajudar nessa parte, sabe? Aham. Tipo, vou te dar esse vídeo então pra você ver. Na próxima aula a gente conversa sobre ele, você faz o exercício, que aí eu assistia do meu tempo, sabe? Começa a ver, tipo, vídeo de 30 minutos, começava, aí via que eu começava a dispersar assim, levantava, ia no banheiro, tomava uma água, ia pegar um café, ia falar com alguém, sabe? Pegava o violão, tocava um pouco, voltava a assistir o vídeo. E assim hoje eu falo espanhol, eu componho em espanhol, sabe? Tá tudo certo. E aí eu entendi que é isso, eu sou capaz de aprender tudo. Só que eu preciso ter alguns macetes que eu, aos poucos, ainda estou descobrindo para que eu consiga fazer isso. E não para você que desista. tem o transtorno também, você pode aprender com assim certeza. como a Roberta, né? Como o Yuri, que tem esse canal, né, gigantesco. E aí, Yuri, é assim mesmo? A questão da criatividade, vocês são muito criativos, né? Quem tem o transtorno né, Ana? É isso mesmo? Sim. Como Pode diz falar. o Ned Hallowell, que é um psiquiatra norte-americano, o que não é a criatividade, que uma impulsividade que deu certo. E isso significa, basicamente, que as pessoas que têm o TDAH costumam pensar um pouco fora da casinha, né? Ou fora da caixinha, como dizem aí no ditado popular, no sentido de que essa impulsividade de primeiro você faz, depois você pensa, primeiro você fala, depois você pensa, muitas vezes pode culminar numa maneira diferente de você fazer, de você enxergar o mundo, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu achei excelente no exemplo aí que foi trazido é a questão de você se conhecer. Tem muita gente que, por exemplo, não consegue estudar se tiver no silêncio. Ou seja, você que tem TDAH, você acha que está num ambiente propício para o seu cérebro, mas não está tão assim. Então é ideal que você, às vezes, possa escutar um tipo de música específica. Você até encontra no YouTube algumas playlists assim, que são músicas somente instrumentais. Ah lá, né? tô falando Ou que eu tenho seja, transtorno, porque eu faço isso, eu pego música instrumental pra focar. E já tem pessoas que conseguem estudar somente com abafador, porque se ficar aquele barulho do silêncio, digamos assim, que é o carro passando, o passarinho, isso também dispersa. Na hora que ele coloca um protetor auricular, um abafador de tem ruído, os ruídos, aí né? ele De consegue mais. escritório, tem no Exatamente. YouTube uma coisa assim. Isso. Mas o que é mais importante também é você estar em contato com aquilo que faz o seu coração bater, aquilo que você dorme e acorda pensando naquilo, querendo se desenvolver, querendo mergulhar, que é o tal do hiperfoco, né, que foi falado aqui. Cada um entender o seu, fazer ali a terapia, fazer o tratamento direitinho para que você vá se desenvolvendo, né? Inclusive, Jacob Petri, ele fala muito sobre isso, que o ideal da pessoa, principalmente a pessoa com TDAH, é que ela construa o seu desenvolvimento pessoal, a sua vida profissional, em torno do seu hiperfoco. Então, por exemplo, alguém que é mais musical, que tem um ouvido melhor, que canta bem, tem essa questão dos instrumentos de corda, ela tem que construir a sua vida em torno disso, porque uma pessoa assim, ela não, com TDAH, não vai dar certo no almoxarifado ou num outro tipo de trabalho que seja amoroso, que não desperte a mesma paixão. Então, isso que a gente conecta a gente consegue ir mais longe. Isso na educação é muito difícil, porque às vezes a gente, como mãe, a criança está indo mal numa nota, você fala, tem que estudar mais essa matéria, isso, né? Isso. E não, ela tem que estudar a qual ela está indo bem, né? Então, pela lógica aqui do TDAH, seria isso. Isso. Doutor, eu queria que você falasse de mais características, assim, para quem está iniciando, alguns fatores, assim, de quem tem o TDAH, clássicos. Olha, a gente vai ter, né, tanto os sintomas de desatenção, que alguns aqui a gente já comentou, mas na infância é muito clássico aquilo, né, aquela criança que fica muito avoada, desligada, né, a pessoa fala com ela não responde, fica desatenta, é solicitada alguma tarefa, ela se perde no meio do caminho, então ela vai, né, vai na cozinha, traz um copo d'água, no meio do caminho ela viu alguma outra coisa ali, já começa a brincar ou Já a falar, e já era, né? Estamos vendo aqui. E Até aquilo... hoje, tá? Não é só criança, não. Eu também vou na cozinha e faço outra coisa assim, do que eu ia Roberta? fazer. Total. Você está pensando lá no que tem que fazer. Exatamente, aquela listinha de compras, né, que precisa fazer, né, para chegar no mercado, não sabe mais, né, o que que tá lá, o que é que foi fazer lá, né, isso é bem clássico também, né, então faz as tarefas pela metade, né, os cadernos, né, e isso também se estendendo também para a vida adulta, no trabalho, né, as tarefas ficam incompletas, né, então aquelas pessoas também que abrem 1000 abas, né, ali no
no computador, começa uma coisa, vai para outra, depois volta, ou não só no computador, outro tipo de trabalho, né, também, que levanta, né, não consegue, aí a gente indo, né, para os sintomas mais de hiperatividade, né, que é dessa inquietação mais motora. Então, dificuldade de permanecer sentado, né, por um tempo maior, né? Ou tá sempre remexendo, batucando, né? De um lado para o outro, levanta. Roberta, se você quiser pegar um violão pra gente, vai tocando aí. Mas eu tenho a mania de ficar com a perna assim. Isso. O tempo inteiro. É. Aí as pessoas às vezes falam, tá E ansiosa? isso acalma, né? Não, nem percebi, sabe? Que tá, mas sempre com a perna balançando. Balançando, e às vezes Roberta, batucando. Tem um comentário aqui que esse negócio da perna falar, balançando é interessante porque enquanto a perna está balançando, você está focado naquele trabalho que você está redigindo, naquela leitura. Aí, às vezes, eu fico com essa perna batucando, aí minha esposa, ela chega e encosta no meu joelho para eu parar de batucar. Aí já era. Porque Aí você para de pensar. a hiperatividade estava no joelho, agora ela sobe para a cabeça, entendeu? Então, você tem que ficar ali mexendo. Existe até alguns brinquedinhos que você compra na internet, que você vai clicando coisas diferentes, mexendo. É tipo um dadozinho, um brinquedinho de clique. Que você fica mexendo, enquanto você mexe aquilo, sua cabeça está focada no texto. Você está lendo ali. Tá brincando. Legal. Mas na hora que você para com o clique, aí A acabou. Roberta Você perde a falou, que concentração legal, totalmente. olha só. Já vou procurar um pra mim. Tem, você acha isso aí na internet. E a questão das emoções? O TDAH parece que sente mais, assim, é tudo muito maior, é isso mesmo? É isso. Eles têm, na verdade, o TDAH, aí eu acho que mais especialmente aí nessa fase da infância também, né, o que a gente fala de uma desregulação emocional, né, como se fosse mais difícil de se autorregular emocionalmente. As crianças, de uma forma geral, já têm isso, né, mas no TDAH isso fica de uma forma mais aflorada, mais intensa, né? Então, e tem uma dificuldade até com regras, com limites, né? Porque muitas vezes, primeiro que pela própria inquietação ali, esse excesso, né, de motricidade ali também, que fica mais difícil de seguir. Olha, fica quieto, agora tem que ficar numa fila, agora tem que ficar sentado. Né? O que o Yuri falou, né? De quando começam essas demandas, né, de escolares principalmente, né? Que é quando começa muitas vezes a se prestar atenção mais no diagnóstico. Né? Até então, isso fica até mais difícil, de fato. Quando a gente fala de uma avaliação de pré-escolar, né, de crianças menores, é isso, a gente não exige já naturalmente atividades muito prolongadas em crianças pequenas, né? É um brincar mais solto, né? É por isso que é muito difícil o diagnóstico. É mais difícil. Principalmente Ainda na mais criança. quando não é, a hiperatividade não é física, né? Exatamente, quando ainda não tem esse componente tão importante. Que seria o seu caso? Então, talvez, não. Eu acho que você que falou, né? Sobre essa hiperatividade que tá aqui. Essa sensação, porque eu sou tranquila. Até tava vendo um vídeo na internet que era um teste, assim, pra você descobrir quem tem o TDAH. Tinha uma menina e um menino. E o menino super agitado, falando assim, não sei o quê. E a menina quietinha. E eu super me identifiquei, porque eu sou, assim, quieta. Mas eu não consigo ficar muito tempo quieta. Eu já acordo, sabe? Já saio fazendo as coisas. Tipo, no dentista, se eu vou fazer um procedimento que demora, assim, eu já falo, vou ter que parar, tomar uma água. Eu vou ficar ansiosa e vou ter que ir no banheiro, fazer xixi, não sei o quê. Mas olha o autoconhecimento, que é importante, né? Isso. E eu tenho isso. E que nem um dia, eu lembro que eu tava no cinema e assistindo o filme e batendo o pé na poltrona da frente. Sério? Aí a menina virou e falou assim, será que dá pra parar? Eu, caraca, eu nem vi, cara. Uma coisa que é interessante comentar também, pessoal, é a questão de que o TDAH do tipo desatento, ele é considerado o mais de maior risco, digamos assim. Por quê? Porque é a criança que geralmente não é identificada. A gente fala aqui, a gente está num papo leve falando sobre TDAH, mas ele é um transtorno que causa diversos prejuízos para a nossa vida profissional, para a nossa vida acadêmica, escolar, relacionamentos, tá? A questão de você ter um controle inibitório reduzido também, uma questão de você não controlar muito bem suas emoções, não controlar muito bem a forma como você reage. Então, assim, você tem essa questão da autoestima prejudicada porque a tia, desde o prezinho, está dizendo para você parar de falar, parar de ser quem você é, e ela não faz isso com os coleguinhas, faz mais com você, numa intensidade maior. Então, isso vai minando a nossa autoestima. E a criança, né, que foi diagnosticada, que tem um laudo
do TDAH do tipo desatento, por não apresentar essa hiperatividade, ou seja, por não estar incomodando a sala de aula, ela acaba passando batida. Então é aquela criança que você acha que está prestando atenção, mas na verdade ela está muito voando. grave. E aí vem as notas baixas, ninguém entende por quê, ninguém faz uma adaptação, ninguém muda a forma de ensinar de forma mais lúdica, não faz uma adaptação na prova, e essa criança vai passando ali com sofrimento e comparações com os irmãos, com o primo, com o vizinho. Então, A Roberta tudo isso falou, tem que ser sou legal. eu. Comparações, é isso, na né? escola eu falava Pois é. muito, mas sempre falei mais baixinho, não sei o quê. Aí eu já vi a professora falar, não sei o quê, a Roberta quietinha, caladinha. Eu falava, mas falava muito, e eu sou uma pessoa que falo muito. Mas assim, tenho as minhas características de, tipo, chegar num lugar, aí eu sou mais introvertida, né? Daí eu fico quieta, observando, não sei o quê. Aí depois, no segundo encontro, já falo pelos cotovelos, assim. Mas na Roberta, escola ninguém percebia. E com o público, você apresenta para milhares de pessoas. E aí? Aí não É normal. E já aconteceu de você ficar mais confortável quando você está em um ambiente público com muitas pessoas, você ficar mais confortável consigo, com o seu eu, com a sua voz, tipo assim, eu vou ficar introvertida aqui, Total, né, total. vou ficar focada aqui no meu zap, sei lá, enfim, mas você entra no seu mundo e aquilo faz com que você fique mais... E é muito fácil entrar no meu mundo. Exatamente, e aí é muito difícil de às vezes você se conectar com os demais, quando tem muita gente em grupo, com muita conversa em paralelo, é difícil você conectar e você ficar mais confortável no seu próprio mundo. E às vezes, assim, eu entendi que eu precisava me socializar mais, né? Então é aquela coisa de entender e falar, vou ter que... Às vezes é cansativo, sabe? Vou ter que fazer uma coisa e falar assim, ai, que saco, vai ser muito cansativo, aí fico esgotada, assim. Por exemplo, que nem você falou do show. Depois do show, normalmente, assim, eu atendo todo mundo. Eu cheguei a atender 300, 400 pessoas depois do show. E ficar, assim, muito, muito, muito cansada, sabe? De falar com as pessoas, dar entendeu? atenção, porque né? Não isso, do show. E assim, eu estava feliz, grata, porque, pô, obrigada por você ter vindo, de gratidão mesmo, de estar de bom grado. Mas de saber que é cansativo. Eu tive também um trabalho que eu fiz até para melhorar essa parte de estar numa entrevista também e não ser tão desgastante para mim. Porque eu chego num lugar, tipo, aqui tá tranquilo. Mas às vezes eu vou num programa de TV e muito movimento, aí você tem que fazer isso e canta 30 segundos e começa do refrão. Tudo regradinho. Eu falo, aí eu pergunto 1000 vezes, porque eu sei que eu vou errar. Mas assim, eu me cobro muito. E aí eu fico muito cansada. E aí não erro, até na hora dá tudo certo. Mas já aconteceu de estar num programa de TV e ter mais de uma pessoa sendo entrevistada e prestando atenção naquela conversa ali e viajar. Aí vem pra mim você, Roberta, eu falo nada com coisa nenhuma, sabe? Porque Pode eu já repetir viajei. tudo que você falou. E às vezes isso também acontece de conversas, né? Com amigos mesmo, né? As pessoas estão conversando e de repente a cabeça vai para outro lugar. Mas isso acontece comigo também, Roberta. Porque às vezes a conversa tá chata, você tá pensando no que tem que fazer. Às vezes esse cansaço social, ele vem muito dessa questão da nossa neuroquímica mesmo, né? Então, para você permanecer focado num tema, num assunto que está numa roda, que você não seja totalmente ligado naquele assunto, que se não for aquele hobby, aquela paixão sua, você tem que tentar, é como se fosse uma coisa ativa, tentar seguir o fio da meada, não se perder nos comentários, porque às vezes assim, tem pessoas conversando em grupo, então alguém faz o comentário, o outro comenta esse comentário, depois o outro dá uma contribuição. Só que a segunda pessoa que comentou foi um negócio que te despertou interesse, e você fica vidrado naquela pessoa e você perde o fio da meada. Então você tem que ficar ali acompanhando, é uma coisa ativa mesmo, senão você se desconecta. E qual é o problema se você desconectar? Você fica isolado nos eventos sociais, as pessoas deixam de chamar você, porque você é o que fica caladão, não socializa, e na verdade não é porque você é metido, nem nada disso, é porque realmente vem essa exaustão mental, né, do cansaço social de você tendo que estar o tempo inteiro fazendo esforço ativo para se conectar, se aquele assunto da roda, do momento, não for algo realmente de inteiro interesse. Com hiperfoco, isso, né? Talvez. Por exemplo. Esse automonitoramento, né? Esse autoconhecimento e automonitoramento constante. E isso leva a um cansaço mesmo, né? Um desgaste muito grande, né? E uma coisa que eu descobri também, que a gente tem hiperfocos que vêm e vão, assim. Isso eu não sabia.
Que aí foi mais de observando mesmo, porque, assim, tô agora ligada no violão. Aí tô vendo um monte de coisa de luthier, aí fico todo dia. Assisto luthier, vou ver as coisas de pesquisas, de um cara, o outro, não sei o quê. É assim também como li o livro do fulano, da Flor de Lis, por exemplo. Aí eu quero ver as entrevistas, quero ver o cara que escreveu, quero ver ela falando, quero ver não sei o quê, e fico semanas, até meses, sabe, focada naquilo, assim. E acabo Olha, tendo, A novidade é legal pra gente, né? E tem uma característica que é também a perda de interesse muito fácil nas coisas, né? Então é isso, né? Se não é nada... tem um envolvimento ali por um tempo, né? E depois isso muitas vezes se perde, né? Daqui a pouco muda, né? Agora o interesse é outro. Exatamente. Né? E E aí causa isso... até impactos em relacionamentos, inclusive. Exatamente. Né? A gente está muito ligado à questão da novidade. Então, muitos casais se queixam, que vêm falar comigo, às vezes até nas redes sociais. Poxa, Yuri, eu comecei com a menina, ela é tão legal e tal, mas eu não estou mais conseguindo me conectar. E eu falo para a pessoa, olha, se você sente, se você tem certeza do seu sentimento por ela, você tem que fazer um esforço ativo para tornar aquilo uma novidade. Então, no começo, você está com a dopamina a mil, você está com a novidade, com aquilo, você descobrindo o gosto da pessoa, o que ela gosta de beber, de comer e tal. Depois que cai na monotonia, é igual você no trabalho, na escola. Depois que você já perdeu o interesse naquilo, cai drasticamente. Nossa. A pessoa neurotípica, ela não perde tanto interesse, é mais lento. O TDAH não, uma queda livre do interesse. E aí, o que você tem que fazer? Um esforço ativo para resgatar a novidade. Você tem que ir no novo restaurante. E o parceiro tem que saber, né? É importante o parceiro saber. Saber. Porque aí você tem porque aí ajuda, né? Ver que a pessoa não é que não gosta mais. A pessoa parou de gostar de mim, não. Gosta mais de mim, não. Exatamente, por isso que você ter o diagnóstico, saber o diagnóstico, conhecer, né, é libertador, né? Porque é libertador para você dessas autocobranças, né, autoexigências, e você entender como você funciona, a forma como você funciona, os seus limites também, né? E os outros também, né? Para também essa questão da cobrança em cima de você, tanto em questões, né, profissionais, afetivas, sociais, né? Isso vai ajudando muito nas relações e diminuindo esses impactos, né? Que são o que o Yuri trouxe. Realmente, as consequências são muito grandes. Podem ser devastadores. Podem ser devastadores, exatamente. Então, eu gostaria até de falar do trabalhador, né? Da pessoa que começa um trabalho, um portador, né? De TDAH. Então, começa a trabalhar, aí 3 meses, 6 meses é demitido. Hoje, na esfera pública, a gente tem algum projeto de lei que consiga proteger essas pessoas portadoras de TDAH, Yuri? Sim, atualmente nós temos um projeto de lei que fala muito sobre isso, né? Inclusive em 2021, é o projeto de lei 2630 de 2021. Na época eu fui convidado pelo deputado Fábio Abreu a participar da criação desse projeto, a defesa dele. Eu defendi como convidado em algumas comissões, ajudei nessa defesa, e ele fala justamente sobre essa estabilidade que a pessoa com TDAH precisa ter, esse apoio na esfera pública, com relação à esfera profissional, né, ao seu trabalho. A gente sabe que o TDAH, muitas vezes, quem tem TDAH aí vai se reconhecer. Muitas vezes você começa muito animado no trabalho e aí 2, 3 semanas depois você começa a atrasar muito a entrega dos trabalhos, o chefe acha que você começa a ser muito relaxado, você começa a chegar atrasado, e aí, essa miopia temporal, essa dificuldade de você administrar, isso acontece mesmo, tá? E aí o chefe vai achar que você tá de corpo mole e vai te mandar embora. Então são pessoas que fazem esforços herculeicos para permanecer mais de 6 meses numa empresa. Nossa. E isso acontece, inclusive, mesmo ele trabalhando em coisas que ele gosta, porque quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente não está o tempo inteiro fazendo aquilo que a gente gosta. Então você vai ter altos e baixos de produtividade. Mas voltando à questão do projeto de lei, o projeto de lei 2630, uma das coisas que estão versando nesse projeto de lei é a questão de você ter uma facilidade de manutenção do seu emprego no mercado de trabalho. Não seria nada como uma cota de empregabilidade nesse sentido, mas para grandes empresas, o atual texto da lei, empresas com mais de 10 mil funcionários são obrigadas a ter no seu corpo do RH um colaborador capacitado em TDAH. Né? E esse colaborador, ele não apenas tem que entender do TDAH, mas ele tem que olhar individualmente a pessoa que tem um lado do TDAH e fazer uma adaptação laboral. Né? Ou seja, oferecer um ambiente com menos distratores, um ambiente... Às vezes, eu tinha muito problema com isso. Eu já fui funcionário do Banco do Brasil e eu tinha que sentar numa baia um pouco mais separada, porque o ruído das pessoas conversando
me tirava totalmente a atenção. Não tem nada a ver com capacidade, né? Não tem nada a ver, é uma maneira do cérebro funcionar. Mas é questão dos menos distratores e não apenas isso. A lei também, esse projeto de lei também garante que a pessoa que tem o TDAH, antes dela ser desligada por desempenho, ela tem que pelo menos ter uma troca de local, né, de local de trabalho. Por exemplo, a pessoa que está no almoxarifado, ela pode ser movida para a área de marketing da empresa, né, para ver se ela consegue se desenvolver muito melhor. E geralmente acontece isso, quando você vai para um outro lugar que você se identifica mais, você mostra um desempenho completamente diferente do local anterior. Então, isso tem que acontecer pelo menos uma vez antes de haver o desligamento, né? Ainda é insuficiente, porque a gente conta nos dedos as empresas do Brasil que tem mais de 10 mil funcionários, são grandes lojas e bancos, né? Mas a gente quer ver se tenta, nas próximas comissões reduz para 1.000. Empresas de grande porte também, acima de 1.000 pessoas, perfeito, vai né? ter algum tipo de apoio aí no mercado de trabalho. Vamos falar de tratamentos, então, né? Como que é o tratamento para uma pessoa que tem o transtorno que foi diagnosticado? Eu não sei se tem níveis. Como que funciona, doutora? Tem, Roberta. Vou falar um pouquinho das crianças e adolescentes e, né, consequentemente, aí dos adultos. Na infância, a gente tem uma idade ali, né, que a gente chama dos pré-escolares, né, que seria até os 5 anos, né. Nessa idade, quando diagnosticados, né, que é essa dificuldade que a gente está falando do diagnóstico e da dificuldade de se chegar até num profissional, né, adequado também nesse momento, a primeira indicação seria terapia, né, a terapia comportamental, né, que a gente tem evidências realmente de melhora, né, de uma efetividade aí no tratamento. Dependendo da gravidade e da dificuldade de acesso a esse tipo de terapia, né, aí a gente pode cogitar a medicação, né. A partir dos 6 anos, sempre a gente tem que pensar na terapia, mas a partir dos 6 anos e depois 12 anos, mais ou menos, que é quando o que a gente divide um pouco mais, os adolescentes, aí o uso da medicação já é mais facilmente indicado, até pela questão mesmo de adaptação dos efeitos adversos, né, os efeitos colaterais, que já são mais toleráveis, né, de uma forma geral, né, mas sempre a gente pensar na combinação, né, a terapia, né, com a medicação, já, né, nessa faixa etária, e nos adultos também, né, que seria claro, algumas pessoas, né... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, e algumas pessoas não se adaptam, vão criando estratégias, já criaram muitas estratégias, né, e tudo isso é ponderado na conversa, na avaliação do quanto, né, quer ou não quer, né, ou precisa ou não precisa tanto ali da medicação, né. É importante evoluir a estratégia, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado na questão do estigma também, que é tomar a medicação, né? Então, acho que a gente Você gostaria de falar, Roberta? O seu tratamento, você toma remédio ou não? Então, eu nunca tomei. E aí, decidi não tomar. Muito, né? Porque eu consegui achar também ferramentas, assim, para melhorar, sabe? Para que eu conseguisse fazer as coisas e não sofresse tanto assim, e, né, me organizar melhor. Mas sempre estou buscando também sobre suplementos, que eu sei que tem algumas coisas assim que podem ajudar. Então eu invisto mais nessa parte. O importante é também ter um apoio, né, profissional sempre, né, um terapeuta, um psiquiatra, tem que ter. O terapeuta ajuda muito. E possibilidades gratuitas de tratamento no país, temos? Sim, algumas coisas nós já temos, sim. Alguns estados e municípios fornecem através do SUS, da farmácia de alto custo, local, tá? Alguns medicamentos para o tratamento do TDAH, tá bom? Mas isso você tem que ver em cada caso. Ainda não há um consenso do Ministério da Saúde Nacional para fornecimento dos medicamentos. Mas existe uma grande gama de valores aí, né? Nós temos 2 compostos que são os principais comercializados como os psicoestimulantes, né, que é de primeira linha para o tratamento do TDAH, que é o metilfenidato, que a gente conhece como Ritalina e Concerta, e a lisdexanfetamina, que é o Venvance. O mais caro seria o Venvance, que é a caixa aí R$400 a R$500 o mês, né? E o Ritalina já é bem mais em conta, né? Ele se acha na classe dos R$40 a R$60, sendo que existe também o genérico da Ritalina por R$20.
Com relação, então, a medicamento gratuito, você tem que olhar o seu estado, tá? Com relação ao atendimento, né, terapêutico, você pode tentar pelo SUS, mas nós sabemos que existe essa demora, né, a demanda do SUS é muito alta, e uma alternativa a isso é você procurar hospitais universitários, dependendo de onde você mora, e hospitais universitários que você consegue um atendimento também gratuito para a comunidade, de psicólogos e de médicos, principalmente, né, psiquiatras e neurologistas, onde você vai poder ter aí com maior celeridade essa marcação de consulta, esse diagnóstico que você pode buscar, né? Então, você encontra aí o genérico R$20, baixo custo, né? Se o seu estado não fornecer o medicamento gratuito, e você pode também buscar como alternativa hospitais universitários. Bom, nós tínhamos muitas perguntas ainda, mas o nosso tempo está encerrando. Doutora, você pode nos passar um exercício? O que você preparou alguma coisa? O que você pensou em deixar aqui para o Pode Ser Melhor? Olha, eu pensei em deixar uma mensagem, na verdade, né? Que eu acho que é a mensagem de que o TDAH, ele existe, né? A gente já deixou bem claro aqui vários sintomas, né? Que a gente precisa, né? Quanto antes diagnosticar a evolução, o caminho dessa pessoa vai ser muito mais fácil, né? Isso tem consequências, os caminhos, as estratégias são efetivas, mas podem ser muito dolorosas também, né? E de pensar realmente, assim, como a gente pode, né, aliviar alguns sintomas. Isso também foi outra coisa que eu pensei, que a gente, o autoconhecimento, né, entender os limites, né, entender que é capaz, né, poder falar sobre o TDAH, né, conhecer o TDAH e que as outras pessoas conheçam também, né, Porque tem muita gente que tem e acaba até se fechando, não quer, né, fica, não sei porque, talvez vergonha, porque eu acho que todo mundo, já falei aqui, que eu acho que todo mundo tem alguma coisa. Exatamente. Todo mundo tem. É o estigma que a saúde mental ainda tem bastante, né, Isso. Roberta? Então eu acho que a gente conseguir vencer essa barreira, falar isso, o que o Yuri trouxe, tem direitos, e tem direitos também na infância, tem várias adaptações, tem cartilhas de inclusão para TDAH, crianças com TDAH na escola. Né? Então, se essas crianças são diagnosticadas, a gente vai poder usar todas essas adaptações e essa criança ter um desenvolvimento, um desempenho escolar muito melhor, né? O índice de abandono escolar, né, por TDAH é super alto. Né? E aí, desempregos, né, divórcios, isso tem tantas consequências. Né? Renda mais baixa, né? Remuneração mais baixa, assim, são enormes. Então, mais uma vez, eu acho que minha mensagem é de a gente poder tirar um pouco esse peso, né, de o que é ter o diagnóstico, né, e o quanto que isso é libertador. Acho que a Roberta trouxe isso, o Yuri trouxe isso. E se eu puder complementar um dado estatístico rapidamente aqui, eu sei que o tempo já acabou. Adultos com TDAH têm risco 40% maior de separação conjugal. Nossa. E existem artigos sólidos que demonstram que indivíduos com TDAH têm 3 vezes mais risco de autoextermínio, 3 a 4 vezes mais risco de desenvolver depressão, transtornos de ansiedade e quadros psicóticos e de terem problemas com a justiça ou mesmo indo para a cadeia se não forem tratados adequadamente e a tempo e precocemente. Detalhe, gente, 3 vezes mais não é 30%, é 300%, 200%. Nossa, ficou alerta, então, né? E ficam alerta. Perfeito. Então, se tratar o TDAH, ele não é caro, não é oneroso. O Estado, quando ele trata essas pessoas corretamente, você vai ter pessoas que vão ter o direito a ter uma felicidade, uma vida plena, e vão conseguir cooperar, contribuir com o PIB, uma vez que bem tratadas, medicadas, bem direcionadas aí desde a infância, né? Yuri, eu quero agradecer a sua presença aqui com a Obrigado. gente, direto de Brasília. É a primeira vez que a gente fez algo remoto aqui. Deu certo, hein, Fernanda? Eu vou querer mais. Olha só, eu quero que você deixe as suas redes sociais, hein? Pra gente. As minhas redes sociais é o TDAH Descomplicado. Você encontra nas principais redes, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook também. Então, eu estou sempre soltando vídeos ali, eu estou sempre trazendo dicas, trazendo muita informação científica também. O que funciona para mim no dia a dia. Mesmo, então você encontra ali. No YouTube tem mais de 1000 vídeos ali gratuitos para você poder tirar proveito. Obrigada, Yuri, foi um prazer. Obrigado. Prazer estar aqui. E você, doutora, como que as pessoas te encontram?
Eu não sou tão conectada assim, eu acho que eu preciso. Se quiser deixar um e-mail, alguma coisa. E-mail, eu acho que o e-mail é o AC, meu copy, meu sobrenome, @gmail.com. Tá ótimo, muito obrigada pela sua contribuição, foi um prazer Eu te que conhecer. agradeço. E você, Roberta, não tenho nem palavras. Obrigada. Eu tenho certeza que você ajudou aí milhares de pessoas, porque você é uma pessoa que venceu e vence a cada dia. Então, colocou o TDAH lá embaixo, né? Mostrou para ele onde que ele deve ficar. Eu acho que a mensagem que fica assim é que a gente é capaz de tudo, né? De tudo. E o autoconhecimento, a gente se conhecer é muito libertador. E muito obrigada Então, pela sua presença. Obrigada a você. Quais são as suas redes É sociais? Roberta Campos Oficial. Bacana. E claro que eu vou pedir aqui mais uma música para a gente encerrar o Pode Ser Melhor de hoje. É a sua canção de trabalho, né? Essa eu vou precisar de uma cola, porque eu tenho um probleminha de decorar. Pode colar. Chama Esqueço das Horas. Esqueço das Horas, Always on Replay. É uma parceria com uma cantora britânica que eu descobri pela plataforma digital e fui atrás dela pra gente fazer uma música juntas e ela aceitou, a gente gravou, lancei há pouco. Muito obrigada, Roberta. Obrigada. Esqueço das horas, me lembro de você. Às vezes posso até fingir, but I can't forget you. Sinto o som da tua voz que atravessa o meu peito. Try to hide all the time. Desisto, não tem jeito mais. Quando disfarço que meus planos são engano, quase me perco em você. Entrego a minha paz. Cada segundo eu anseio com teus gestos e o tempo me distrai. Meu mundo se desfaz. I got a record, always on replay. My memory might be erasing now, but I can't forget the rain falling down against your skin. I give anything to beat it, just to do it all again. Feel the water sleeping in. When I realize I made my biggest mistake, I lost my love myself, but now I give you all my grace. Every second yearning for all familiar embrace, until the time reminds me what used to worlds apart. Quando disfarço que meus planos são engano, quase me perco em você. Entrego a minha paz. Cada segundo eu anseio por seus gestos e o tempo me distrai. Meu mundo se desfaz. Esqueço das horas, always on replay. Ai, gente, que privilégio. Agora, ó, olha, todo mundo olhando a hora da foto. Parabéns.